Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo isósceles, com este ângulo daqui de cima de 12 graus e portanto os ângulos da base são 84 graus. Traça-se essa seviana com este ângulo de 30, esta outra seviana com este ângulo de 42, e a gente quer saber qual é o valor do ângulo x que se forma nessa situação. Bom, eu vou pegar esse quadrilátero daqui, ó, e vou aumentá-lo, porque na verdade a gente só vai trabalhar com ele. Então eu vou colocar aqui no quadro, o quadrilátero aumentado. Só modifiquei aqui os pontos que não são iguais a essa figura, mas o quadrilátero é o mesmo. A gente quer saber o valor deste ângulo daqui, ó, o ângulo x. Por exemplo, esse ângulo daqui ele vale 42. Porque todo esse ângulo é ângulo da base do triângulo isósceles. Então, o ângulo da base vale 84, esse aqui nós já tínhamos 42, então só completei aqui com os 42. Da mesma forma, aqui a gente tinha esses 30 graus, completei para chegar nos 84 com este ângulo de 54 graus. Agora, olhando para este triângulo, perceba que para completar os 180 graus, esse ângulo daqui de cima, a gente marca com 54 graus. E agora, o que eu vou fazer? Esse triângulo daqui, ó, ele tem algo de interessante, ó. Se eu fizer um triângulo equilátero aqui nesse sentido, com esse lado aqui como sendo igual à base do triângulo equilátero, então se a gente ligar esse vértice do triângulo equilátero que está lá em cima com este ponto desse triângulo daqui, do triângulo que tem ângulo 54, 84 e 42, esse ângulo daqui ele vai ser 54 graus. Isso a gente já viu em vídeos anteriores, mas a gente vai demonstrar isso novamente. Então, eu vou criar, nesta posição, um triângulo equilátero. E perceba que esse ângulo todo aqui, portanto, vai valer 60. Como a gente já tem esse 30, para fechar os 60, a gente coloca 30 aqui. Então, para fechar os 54, aqui faltam 24 graus. Aqui, nota que vale 18, e 18 mais 42 tem que dar 60 graus, e aqui tem que ser igual a 24, porque 24 mais 18 tem que resultar nesses 42 graus. Então, nós temos isso. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto aqui de cima até o ponto C, porque como eu falei, a gente vai justificar novamente que este ângulo ele vale 54 graus, como eu fiz num vídeo anterior. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vai utilizar o triângulo de Mustafa. Primeiro, a gente vai criar um quadrilátero inscritível aqui nessa posição. Ó. Perceba que os 54 graus, ele está olhando nessa direção. E esse ângulo daqui é ângulo de 60 graus. Então, a gente pode separar em 6 para um lado e 54 graus para o outro. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, ó, um ângulo de 54 graus, então aqui nós temos esse ângulo de 54, aqui portanto vai ser igual a 6 graus, e o que acontece? Se eu ligar esse ponto até esse, né, nós formamos aqui, ó, um quadrilátero que ele é inscritível, porque os 54 graus está olhando nessa direção, 54 graus está olhando nessa direção, então criamos este quadrilátero inscritível. Acontece que ao fazermos isso, a gente também ganhou o triângulo de Mustafa, ou uma das versões do triângulo de Mustafa. Temos aqui um triângulo equilátero com este ângulo de 6 graus, 18 graus, e portanto aqui tem que ser 12, né, por uma das versões do triângulo de Mustafa. Então aqui vale 12, como tudo isso aqui vale 30, então aqui a gente só pode marcar com 18 graus. E agora perceba que este ângulo, ó, ele é ângulo externo desse triângulo. Ele vale 42 mais 12, ele vale 54 graus. E como o quadrilátero que nós formamos é um quadrilátero inscritível, o 54 olhando nessa direção, esse ângulo daqui olhando nessa direção, significa que aquele ângulo ali de cima, de fato, vale 54 graus. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar este ponto aqui de cima até o ponto D. E perceba o seguinte, ó, que esse ângulo ele tem que valer 24 graus, né? E por que ele vale 24 graus? Porque se a gente olhar para esse triângulo equilátero daqui, ó,
nós temos essa bissetriz, ó, do ângulo de 60 graus. Isso aqui é uma bissetriz, ó, 30 para um lado e 30 para o outro. Então, a bissetriz do ângulo de 60 graus do triângulo equilátero, ela é uma mediatriz da base, né, do lado desse triângulo equilátero. É uma mediatriz desse segmento aqui, ó. Eu estou fazendo para vocês. E esse ponto D está sobre esta mediatriz. Então, a reta mediatriz ela funciona como um eixo de simetria, né? Esse segmento aqui é igual a esse. Isso daqui é um triângulo isósceles. Como aqui a gente tem esses 24 graus, aqui vai ser 24 graus também. E agora a gente acabou de concluir o nosso exercício, porque nós formamos um outro quadrilátero inscritível. Esse quadrilátero daqui, ó, ele vai ser um quadrilátero inscritível. É o quadrilátero que tem esses vértices. Esse vértice, esse e esse. Porque se você somar esses dois ângulos opostos, ó, esses ângulos ali com esses daqui, 24 mais 6 dá 30. 54 mais 54 dá 108. 108 mais 30, isso dá 138. 138 mais 42, isso dá 180 graus. Soma de ângulos opostos, dando 180 graus, significa que o quadrilátero ele é inscritível. Então, este quadrilátero é um quadrilátero inscritível e, portanto, como o 24 ele olha nessa direção, como este ângulo ele olha nessa direção, então esses dois ângulos eles devem ser iguais. Aqui vale 24, ou seja, acabamos de descobrir o valor do x. X é igual a 24 graus. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.